noite de festa pro torcedor palmeirense. Campeão brasileiro, filho. Já é campeão brasileiro o Palmeiras. Chega agora a 9 pontos de vantagem do vice-líder Fluminense, hein? Fluminense que hoje arrebentou contra o Juventude, 4-0 no Maracanã. Agora, o Palmeiras já é o campeão brasileiro. A gente não vai ficar aqui de lorotinha. Ué, mas eu tô mentindo? Você mesmo entrou no estúdio todo eufórico, falando, vibrando. Já é o campeão, Piperno. Não tem como Fluminense e Internacional tirarem esse título mais do Palmeiras. Mas ele não tá discutindo com você. Eu sei, mas ele já fez aquela... Ele concordou com você. Mas eu tô mentindo. Já é campeão brasileiro. Só Só explicando pra galera que daqui a pouco eu vou ter que fazer essa festa toda de novo, que a gente vai entrar no ar na TV Jovem Pan, hein? Então, só pra deixar avisado... Vou ter que fazer de novo? De novo, vai ter que fazer de novo. Agora, eu tô errado quando eu digo que já é campeão brasileiro? Pô, já tava com uma diferença grande. E ainda derrota um dos grandes times do futebol brasileiro hoje, fora de casa... Já dá uma carimbadinha na taça, né, Biber? Boa noite, então, os amigos. Eu vou te dar uma segunda chance, então. Você é medroso, você fugiu da aposta que eu propus lá atrás. Quando eu chamava o Corinthians de líder café com leite, você, não é assim. Não, eu falava que não dá pra você chamar Corinthians de café com leite. O líder café com leite. A história mostra isso. Aí eu te propus a aposta, eu te dava 10 pontos de vantagem. Sim, não. Você falou que o Palmeiras ia ficar 10 pontos no Corinthians. Isso. Eu não duvidei. Então, eu falei, tá bom, não quero apostar. Eu tenho o direito de querer apostar ou não? Ou seja, você fugiu. Não, eu aposto quanto acho que eu vou ganhar. Eu vou propor outra aposta pra você, então. Então proponha o que você fica quiser. tomando dinheiro do Vampeta. Então, 10 pontos de vantagem em relação ao vice. Hoje tá fácil, né, Piperno? Você só pode estar de brincadeira. Você já tá 9 pontos do Fluminense. Aí você quer apostar comigo que vai ficar 10 do segundo. É óbvio que vai. O Palmeiras tá sobrando no Brasileirão. Flamengo já largou o Brasileiro. Era um adversário que poderia chegar um pouco perto se não fosse pelo erro de planejamento do Dorival. O campeonato seria entre os dois. Mas não só isso, né? Sim, mas poderia. Sim, tem muito fator aí. E o Palmeiras... O campeonato, uma hora, chegou a ser Flamengo e Palmeiras. Era isso. Se o Flamengo aproveitasse os tropeços do Palmeiras, daria pra fazer frente. Mas foram poucos tropeços. Veja, não, mas o Flamengo não ganha 4 jogos. Então, mas o que chamaram de tropeço do Palmeiras foi, por exemplo, ter empatado com o Fluminense, empatado com o Bragantino um dia que jogou lá com o time misto e tal. Não era exatamente tropeço. Foram resultados normais. Como hoje, eu imaginava que o Palmeiras fosse perder esse jogo. Não tinha meio campo, né? Enfim, Luan jogou como volante. Suspenso, Luan volante, Mike e o Marcos Rocha juntos e tal. E mesmo assim, depois de certa instabilidade no primeiro tempo, o Palmeiras jogou um segundo tempo bom. O Palmeiras teve um gol anulado de forma patética. Então, o Palmeiras jogou bem o segundo tempo e, olha, quebrando uma sequência de 6 empates seguidos. Né? Palmeiras, Atlético empataram lá, agora o Palmeiras ganha aí, enfim. Só. Porque faltam 5 jogos em casa. Né? Se o Palmeiras ganhar 5 jogos em casa, não tem que fazer mais ponto nenhum fora. Com as 5 vitórias em casa, o Palmeiras é campeão. Não tem como. Com todo respeito ao Fluminense, com todo respeito ao Internacional, não tem como tirar esse título do Palmeiras. E outra, que eu vou abrir agora de novo na TV Jovem Pan, mas outra coisa. O Abel Ferreira, com esse título, é o maior treinador da história do Palmeiras. Acaba, pra mim, qualquer disputa aí, até com o Filipão, até com o Luxemburgo. Vamos começar de novo? Então vamos começar de novo. Vamos lá. Olha aí, ó, vamos começar. Dá-lhe pouco. Pronto, Estamos no ar na TV Jovem Pan. A gente já estava no ar, no YouTube, na rádio e agora na TV para falar do campeão brasileiro. Já é campeão brasileiro o Palmeiras. Não tem jeito. Abriu 9 pontos agora contra o Fluminense. Quer dizer, abriu 9 pontos do Fluminense aí na liderança do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras hoje já é o campeão. A gente sabe, matematicamente não é. Mas, eu acho que o politicamente correto, muitas vezes, a gente tem que falar aqui o que a gente falaria num bar, num restaurante. Não tem como tirar o título brasileiro mais do Palmeiras. Abriu do Inter, abriu do Fluminense, Flamengo nem se fala. E o Abel Ferreira, eu já começo perguntando pra vocês. Boa noite, Bernardo Ramos. Boa noite. Fábio Piperno, Bruno Prado. Noite. Eu tô exagerando, mesmo se eu tiver, eu vou falar. Abel Ferreira já é o maior treinador da história do Palmeiras. Claro, se for campeão mesmo, levantar a tacinha, campeão brasileiro,
é um brasileiro, são 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Paulistão. Não tem como. Pode botar Filipão, pode botar Luxemburgo. O Abel, pra você também, Bernardo Ramos, pra você, Bruno Prado, você, Piperno, já é o maior da história do Palmeiras se ganhar o Brasileirão? Essa é uma questão subjetiva. Maior, né, não disse melhor. Maior. Não, são os títulos ali, mas ele faz parte de um processo. Ele não é o único responsável por isso. Claro, são conquistas importantíssimas e tal. O Palmeiras tem uma história muito grande em técnicos, né? Você falou aí 2 da década de 90 e tal. O Filipão e o Luxemburgo voltariam mais vezes e tal. Mas tem aí Filpo Nunes, que foi técnico da primeira academia. Aliás, do time do Palmeiras que vestiu a camisa da Seleção Brasileira em 1965, Oswaldo Brandão. Tem vários, né? Eu acho que essa é uma discussão completamente subjetiva. Pode gostar mais de um, de outro. O Palmeiras que eu vi, que mais me encantou, foi o do Luxemburgo em 1996, ali por 6 meses, né? Foi um período curto até, por causa da saída do Miller também, aquela coisa toda. Mas tem os Palmeiras, né, no plural, das academias, cara. Dos anos 60, que era um time que batia de frente ali com o do Pelé. Do início dos anos 70, que foi bicampeão brasileiro e tal. Eu não gosto muito dessas comparações. Ah, esse é o maior, esse é o melhor e tal. Em termos de título mas ele é parte do processo. Ele não é o único responsável por essas conquistas todas. Agora, Bruno Prado, o Piperno estava falando aí que o Palmeiras foi bem no segundo tempo. No primeiro, realmente não foi. Foi até massacrado pelo Galo num determinado momento. Tiveram 2 bolas na trave. O Palmeiras teve também uma bola na trave. Agora, é o que a gente sempre fala. Pode questionar o Palmeiras. O primeiro tempo não jogou bem. Mas é muito regular. É um Palmeiras que é muito difícil de perder. E, mais uma vez, pegou aí o terceiro grande time do futebol brasileiro hoje. Porque de elenco depois de Palmeiras e Flamengo é o Atlético Mineiro. Mas é mal treinado, hein? Sim, mas mas é um time difícil de ser batido no Mineirão. Tudo bem, mas isso não me impede de falar que trata-se de um time mal treinado. Claro, mas aí vai o Palmeiras lá, vence o Atlético Mineiro, mais uma vez, não perde e se distancia na tabela. Por que tanta regularidade desse time do Palmeiras, Bruno? Impressionante, porque essa era uma rodada, até falei isso no bate-pronto, que o mais lógico era o Palmeiras diminuir, era a distância diminuir para o Inter. Era uma rodada, o mais lógico, o Palmeiras pelo menos empatar no Mineirão, um empate que fosse no Mineirão, como é o histórico recente de Palmeiras e Galo, né? O que o Piperno falou aqui, foram 6 empates nos últimos 6 jogos anteriores a esse. E o Inter venceu o Bragantino no Beira-Rio, era o mais normal para essa rodada. O Inter não venceu o jogo dele e o Palmeiras ganha no Mineirão. Realmente, no primeiro tempo, o Atlético poderia ter feito um gol, pelo menos. Teve 2 bolas na trave e outras oportunidades para isso. Foi um primeiro tempo em que o Atlético foi melhor. Aí o Palmeiras faz um gol no início do segundo tempo. No final do primeiro tempo já mandou uma bola na trave com o Dudu, né? O Palmeiras melhorou já no final do primeiro tempo. Aí no início do segundo tempo faz um gol, também um gol muito assim, o Scarpa vai chutar no gol, chuta torto, aí o Murilo empurra pro gol, né? O Murilo que já tem 9 gols na temporada. Tanto o Murilo quanto o Gomes, que não jogou hoje, fazem muitos gols. O Murilo fez gol no Mineirão, na Libertadores também contra o Atlético. Aliás, naquele dia ele fez um contra e um a favor, né? Aquele empate 2-2. E hoje ele fez a favor o gol da vitória. Assim, é o Palmeiras que ele joga realmente, mesmo quando não tá bem, quando tá desfalcado, e hoje estava muito desfalcado no meio campo e na defesa, é um time muito sólido, é um time que dá pouco espaço para o adversário, apesar de ter dado mais do que o normal no primeiro tempo. É um time que está muito confiante, eles sempre acreditam que é possível buscar, que é possível resistir. E foi um jogo em que o Palmeiras pôde ficar mais atrás, principalmente na primeira etapa, quando tomou um certo sufoco. No segundo tempo fez o gol logo de cara, e o Atlético teve que ir pro desespero, e o Cuca começou a empilhar um atacante e outro, e vai botando atacante, e seja o que Deus quiser. E bola no Hulk para ele resolver, né? Depois entra Allan Kardec e começa a cruzar a bola de qualquer jeito. Tá. Então o Atlético no segundo tempo não conseguiu fazer nada. É um Palmeiras muito sólido defensivamente, muito confiante. O Atlético também desabou emocionalmente depois do gol, foi pro desespero e não perdeu fora de casa ainda no Campeonato Palmeiras. O Palmeiras perdeu 2 jogos no Campeonato Brasileiro, os 2 em casa, pro Ceará e pro Atlético Paranaense, e segue sem perder como visitante, que é também uma marca fantástica desse time do Palmeiras. Não perdeu como visitante nesse brasileiro? Não perdeu. E vai aí para 14 jogos sem perder, não é isso? São 14 ou 13? Acho que agora são 14, acho que eram 13 antes desse. Vai aí para 14 jogos sem perder no Brasileirão, o Abel Ferreira, 8 vitórias e 6 empates. Então, Nilson, é o que a gente fala sempre. É muito. Já era, não dá para tirar esse título do Palmeiras.
É mais um título aí de expressão para Abel Ferreira e é impressionante. Esse cara chegou e não parou de conquistar título. E outra, o Bruno falou dessa cabeça do time do Palmeiras confiante. É outro ponto positivo, porque foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores e não deixou também ali enfraquecer o Brasileirão. Não deixou a peteca cair, né? Não, é realmente o time do Palmeiras. Hoje o misto do Palmeiras jogou. Hoje não jogou o time do Palmeiras. Jogou o mistão do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Olha o que emocionalmente tá abalado esse time do Atlético. Pode ser o terceiro elenco, não sei o quê, mas em bola tá longe de ser o terceiro em bola no Campeonato Brasileiro. Tá jogando nada. Nada. O time do Atlético corre risco de não se classificar para a Libertadores da América, hein? Está correndo o risco de não classificar para a Libertadores. O aspecto emocional desse time do Atlético é o que me impressionou ontem. Falei pro Bruno na transmissão. Tomou o gol, desabou. O Atlético Mineiro. Começou bem o jogo. Aí não marcou, tomou o gol, desabou. O Palmeiras já é campeão faz tempo, né? Eu tô falando aqui há mais de um mês. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Por quê? Porque é a regularidade. O Campeonato Brasileiro, um campeonato tão longo, começa lá no Coelhinho da Páscoa. E termina só quando chega quase o Papai Noel, esse ano aqui, um pouco antes por causa da Copa, o cara que é mais regular ganha o título. E o que o Palmeiras vem sendo ao longo dessa competição? Extremamente regular. Não está jogando bem. Não pensem que o Palmeiras está jogando futebol brilhante, encantador, longe disso. Não está mesmo, hein? Não é nada, mas está jogando futebol eficiente. Está decidindo na hora que precisa decidir. É isso que está acontecendo com o Palmeiras. O cara errou um chute hoje, o Scarpa. Errou completamente errado, bateu de canela, que ele não é acostumado a bater de canela. A bola sobrou pro Murilo lá na área e 1-0 pro Palmeiras. Quer dizer, eu falei pro Bruno quando terminou a transmissão, foi quando tudo conspira favoravelmente, não tem jeito. O time vai ganhar o título brasileiro. E com méritos, né? Méritos pela regularidade, não pelo futebol, porque o futebol do Palmeiras não está nada encantador. Tá diferente. Aliás, eu não estou vendo ninguém nesse Brasileirão encantar em termos de futebol. Flamengo também não está legal no Brasileirão. Palmeiras é líder do campeonato e não. Fluminense, às vezes bem, às vezes mal. Internacional não me encanta. Quer dizer, ninguém apresentou um grande futebol até agora. O Palmeiras aproveitou-se disso e, na base da eficiência e regularidade, já ganhou o título brasileiro mais uma vez. E hoje sem o Everton, sem Gomes, sem Zé Rafael, sem Danilo, sem Gabriel Menino, que seria a primeira opção. Time misto. E até o Fabinho, que seria um outro volante para jogar, hoje provavelmente seria titular, também fora, né? Teve que jogar o Luan. Luan de volante, Mike de ponta direita. Mike de ponta direita. Foi Às vezes trocando até de posição ali com o Rony, né? O Rony recuando para ele fazer a ponta. Hoje o jogo teve umas coisas interessantes, né? Vocês falaram desses improvisos que o Palmeiras teve, né? Porque faltou o meio-campo todo e tal. E lembrando que o Palmeiras nunca mais vai ter a dupla Scarpa e Veiga, né? Porque quando vai embora. Um voltar, o outro já foi. Então acabou isso na história do Palmeiras. E aí o técnico do Palmeiras vai ter que se virar. Mas quando ele assim, teve aí vários dias para poder treinar, e como não tinha jogador, foi uma boa sacada. Esse negócio do Marcos Rocha e do Mike. O Luan como terceiro zagueiro e tal. Isso é coisa de quem treinou. E vejam, o gol do Palmeiras, de fato tem um pouco de sorte, porque o Scarpa vai dar um chute cruzado pro gol, pega mal, a bola bate no Murilo. Enfim, o Murilo pega a bola no meio do caminho e faz o gol. Mas, vamos observar uma coisa que antecedeu o gol. Os dois escanteios. O primeiro, uma jogada claramente ensaiada que o Palmeiras já fez em outros jogos do outro lado. O Scarpa vai bater o escanteio e, em vez de cruzar forte para a área, ele rola rasteiro para o Dudu entrar chutando. O Dudu só não consegue pegar em cheio na bola porque o zagueiro trava. Coisa de quem treinou. Aí vai para o escanteio de novo. E no escanteio, o escanteio, em vez de ser uma cobrança direta na área, vira uma tabela Marcos Rocha e Scarpa. Mais uma vez, claramente um lance em que os dois devem ter trabalhado em algum momento. Claro que na execução final, como eu disse antes, o time dá um pouco de sorte, porque o Scarpa erra o chute e o Murilo faz o gol. Ok. Mas o Scarpa só consegue finalizar de dentro da área porque houve um ensaio prévio. Então, é um time que, se hoje... Só não estava ensaiado bater de canela. Não, então, essa é a parte... Porque lá não estava ensaiado. Essa foi a sorte.
Mas até lá foram 4 passes. O Scarpa pro Marcos Rocha, pro Scarpa, pro Rocha, pro Scarpa de novo. Então, isso é coisa de quem trabalhou antes. Agora, é um time que acho que todo mundo já falou tudo. Não perde Campeonato Brasileiro fora de casa desde novembro do ano passado, 34ª rodada. É muita coisa pela frente. Como todo mundo tem mais 5 jogos em casa. Se vencer esses 5 em casa, tem 60 pontos, aí já são 75. Pode perder os 5 fora. Para, né? Não, mas o Palmeiras não perde fora de casa. Não, então, acho que... O aproveitamento se bobear é melhor fora de casa aí nos últimos meses do Palmeiras que dentro. Não, nesse Campeonato Brasileiro não perdeu nenhuma fora, perdeu não 2 em perdeu. casa. Então, eu acho que dá pra dizer que já é campeão.